Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Cleudi Júnior e estou aqui mais uma vez para gravar uma aula para o concurso da GCM Cariacica. Hoje são 15 de janeiro de 2024, agora nós estamos às 21 horas e 40 minutos, horário de Brasília, e estou aqui para dar prosseguimento a aquele compromisso que eu firmei com os senhores e senhoras de irmos concluir o módulo de Direito Constitucional até a conclusão ali, até a data da prova. Essa semana é uma semana decisiva, teremos a prova no próximo dia 21, no domingo, prova da Guarda Municipal de Cariacica, uma prova tão aguardada. Então nós vamos tentar aqui na data de hoje dar prosseguimento ao direito constitucional, tocando aqui nos pontos mais relevantes. Lembrando que eu estou utilizando a apostila bisurada, vários alunos adquiriram a apostila e tenho certeza que essas 156 páginas elas trarão muitos acertos para os senhores e senhoras na prova do próximo domingo. Lembrando que aqui na descrição aqui tem o meu telefone, tem também aqui o meu Instagram para vocês seguirem, aqui o nosso canal, né, aqui no YouTube, e por fim aqui no cantinho um QR Code aí para doações, caso tenham interesse em fazer essa doação para o professor. Hoje estamos aí sem o suquinho da confusão, a intenção é gravar um módulo um pouco mais curto para que vocês consigam aí essas informações que eu reputo imprescindíveis para o concurso do próximo domingo. Bacana? Então, sem muitas delongas aí, vamos dar aí prosseguimento a onde nós paramos. Lembrando aí que na última aula a gente acabou concluindo, chegamos até aqui a parte do artigo 31 e a partir de agora nós iremos adentrar no capítulo 7 da administração pública, na seção 1 das disposições gerais. E aqui a gente já vai ter um tema muito importante, porque aqui no artigo 37 é onde vai estar consagrado os princípios constitucionais explícitos. Explícitos por quê? Porque eles estão estampados aqui nesse artigo 37. Então o que ele diz? A administração pública, direta e indireta, isso aqui vocês acredito que estudaram lá com o direito administrativo, de qualquer dos poderes. Então, quando ele fala de qualquer dos poderes, a gente está falando aqui de quê? Do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário. Lembrando que a própria Constituição fala que esses poderes eles são independentes e harmônicos entre si, pelo menos deveria ser. Então, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, só lembrando, acredito que também já devem ter escutado esse mnemônico, que é o mnemônico LIMP. É daqui que vem o LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A eficiência ela surgiu por meio da Emenda Constitucional número 19 em 1998. Tranquilo? Então, vamos seguir. Então, a gente tem aqui os princípios constitucionais explícitos, que a gente está vendo aqui no LIMP, e aí o inciso 2 fala o seguinte: a investidura em cargo ou emprego público depende de quê? De aprovação prévia em concurso público, de provas ou
de provas e títulos. Então é isso que vocês estão almejando agora. No domingo vocês não estão querendo se tornarem guardas municipais? Para você se tornar guarda municipal, você depende, essa investidura sua depende de quê? Dessa aprovação prévia. Você tem que passar primeiro no concurso público. De provas, no caso de vocês, vai ser o concurso público de provas. No meu caso, no concurso de delegado, por exemplo, aqui do estado do Espírito Santo, existiu uma fase que era uma fase de títulos, que você comprova por meio de títulos. E aí você tem uma pontuação. Por exemplo, o exercício em cargo de natureza policial ou equiparada, doutorado, mestrado, pós-graduação e etc. Aí seria provas e títulos. No caso aí da guarda, é somente concurso público de provas. Bacana? E aí ele fala o seguinte, ressalvado, não está em vermelho aqui, mas ressalvado o quê? As nomeações para cargo de comissão, cargo em comissão. Aqui vocês já devem ter ouvido, eu tenho um parente que ele trabalha num cargo comissionado. Ele trabalha num cargo comissionado, sei lá, na prefeitura ou em algum outro órgão aí do poder executivo, legislativo, judiciário, estadual, municipal ou federal. Então, quando ele fala aqui, ressalvado, por que ele fala ressalvado? Porque para o cargo em comissão não é necessário o concurso público. Para você se tornar um cargo comissionado, basta que alguém lá tenha o interesse, você tem as qualificações e alguém tem interesse em te colocar para trabalhar nesse cargo de forma comissionada. E esse cargo comissionado, ele é de livre nomeação, ou seja, é livre para nomear e também livre exoneração. Tranquilo? Então, qual é a regra? Concurso público, de títulos ou de provas e títulos. E ressalvado o cargo em comissão, que não precisa de concurso público. E aí ele fica sendo de livre nomeação. Eu nomeio a hora que eu quiser, dentro das necessidades, atendidos os requisitos do cargo, e também eu exonero a hora que eu quiser. Tranquilos? Beleza. Inciso 3. O prazo de validade do concurso público será de 2 anos, prorrogável por igual período. Então, 2 mais 2. O que isso significa? Vamos colocar aí que tenha um concurso público para 100 vagas. 100 vagas. Aí o Estado vai lá e nomeia 50. O concurso é homologado. Desde a data de homologação do concurso, vamos colocar que foi aqui nesse marco, a data de homologação, o concurso ele tem validade por 2 anos. E aí ele pode ser prorrogado por mais 2 anos. Se dentro desse período aqui, os candidatos que estão aprovados no concurso público não forem nomeados, eles já não terão mais direito de ser nomeados. Claro, com exceção dos que passarem dentro das vagas, porque já teve decisão dos tribunais superiores que deram conta que se existem 50 vagas e os 50 primeiros colocados, eles possuem direito subjetivo à nomeação. Se tinha 50 vagas previstas no edital e tem 50 aprovados, esses 50 aprovados possuem direito subjetivo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Estado quando eu falo numa visão ampla. O órgão ele vai ter que nomear esses 50 classificados. Bacana? Beleza. Inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, ou seja, então se a gente está falando em função de confiança, eu vou nomear uma pessoa aqui para exercer uma função de confiança dentro da administração. Essa pessoa ela tem que possuir um cargo efetivo. Ele tem que ser concursado ali, estar presente dentro dos quadros daquele órgão, para ele se tornar ele receber uma função de confiança. E aí ele fala,
e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, pessoal, quando a gente falar de função de confiança, vou abreviar aqui no FC, função de confiança, que vai ter que ser exercida por quem? Por cargo efetivo. Vou abreviar também. As funções de confiança para o cargo efetivo. E os cargos em comissão, vou botar aqui, cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira, destinam-se, claro, dentro dos percentuais mínimos, destinam-se às atribuições de direção, ou seja, vai ser um diretor, chefia, vai ser um chefe ou assessor. Assessoramento. Então, a função de confiança e os cargos em comissão, eles vão ser ali para destinados para exercer a atribuição de direção, de chefia ou de assessoramento. Beleza. 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Então, essa aqui é o quê? É a regra. Eu não posso acumular cargos públicos. Para quem já me conhece, sabe que em 2004 eu adentrei nos quadros, nas fileiras da Polícia Militar aqui do Estado do Espírito Santo. Eu passei no concurso de soldado. Isso aí há 20 anos atrás. E aí eu estava exercendo a minha função de soldado combatente. E aí, em 2008, eu passei no concurso da Polícia Civil e em 2010 saiu ali a minha posse. Então, eu fui lá tomar posse e entrei em exercício. Só que eu não poderia continuar exercendo a minha função lá, o meu cargo de soldado da PM e concomitantemente está exercendo o cargo de agente de polícia na Polícia Civil. Por quê? Porque a Constituição fala aqui, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Eu estaria ali acumulando cargos públicos remunerados. Poxa, se fosse assim, já imaginou? Vocês também sabem aí que eu estou aprovado aqui no concurso de delegado aqui no Espírito Santo e delegado de São Paulo. Aí eu estaria acumulando o cargo de soldado, o cargo de agente, aí agora o cargo de delegado aqui no Espírito Santo e acumulando o cargo de São Paulo, recebendo 4 vencimentos. Não sei como é que eu ia dar conta de trabalhar isso tudo, mas supondo que fosse possível, tivesse algum tipo de compatibilidade, trabalho remoto, etc. Só que isso não será possível porque a Constituição veda aqui no artigo 16. Tranquilo? Aí ele vem e faz. Sempre, para quase toda a regra, tem uma exceção. Exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso aqui 11. Então, quando ele fala aqui, tem que ter compatibilidade de horários, ou seja, eu posso trabalhar nos 2 cargos sem que um comprometa o outro, só que tem que ter compatibilidade de horários. Em que casos? 2 cargos de professor. É por isso que às vezes vocês devem ter alguém conhecido que trabalha na parte da manhã numa escola, dá aula numa escola municipal e às vezes à noite dá uma aula numa outra escola municipal ou numa escola estadual. É isso. Por quê? Porque para 2 cargos de professor, havendo compatibilidade de horários, é possível essa acumulação. Trabalha em um de manhã, outra tarde, ou trabalha em uma tarde, outra noite. Sendo 2 cargos de professor, é perfeitamente possível que esse professor concursado ele tenha essa acumulação remunerada aí dos cargos. Qual é a outra exceção? A gente viu que são 2 de professor. Aí ele vem e fala, um de professor com outro técnico ou científico. Vamos botar que ele é um técnico do INSS. E aí ele também é formado em matemática.
Então ele trabalha lá no INSS no período matinal e vespertino, e ele é concursado na Prefeitura de Vitória para exercer o cargo de professor de matemática à noite. Perfeitamente possível. Por quê? Porque a nossa Constituição está falando que é possível ter um cargo de professor com outro cargo técnico. Ou o cara é técnico em segurança do trabalho, ou técnico em estradas e concursado. E aí ele dá aula à noite, como professor também concursado, sem problemas. E aí, por fim aqui, na linha C, a gente tem aqui a terceira exceção. Terceira exceção de quê, professor? Que vai poder ter essa acumulação de cargos remunerados. 2 cargos ou empregos privativos de profissional da saúde, com profissões regulamentadas. Ou seja, o cara é formado em medicina e odontologia. E aí ele passou num concurso público para exercer o cargo de médico na Prefeitura de Vitória e ele é formado em odontologia também, ele passou para atuar como dentista na Prefeitura da Serra. Num ele trabalha de manhã, no outro ele trabalha no período da tarde. É possível? Sem problemas. Sem problemas. Então, também, assim como o professor, os cargos dos profissionais de saúde também podem ter essa acumulação remunerada. Beleza, inciso 19, a gente vai entrando aqui na parte de direito administrativo. O que ele vem falando aqui? Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Então, lei cria. Cria o quê? Autarquia. E autoriza. E a lei autoriza. Autorizada. A lei autoriza. Autoriza o quê? A instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação. Beleza, pessoal? Então, a lei vai criar, é a própria lei que vai criar a autarquia. Ou também essa lei, ela vai autorizar a criação de empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação. Quando a gente fala fundação aqui, a gente está levando em consideração aqui também uma fundação de direito privado, porque a fundação de direito público ela possui um status de autarquia, que é chamada de autarquia fundacional. Mas isso acredito que vocês vão estudar lá no direito administrativo, se já não estudaram. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que a lei cria autarquia e a lei autoriza empresa pública, sociedade, economia mista e fundação. Aí ele fala, cabendo a lei complementar, nesse último caso, definir as áreas de atuação. Parágrafo 4. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, ou seja, suspensão dos direitos políticos, e a perda da função pública, indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, pessoal, qual é a forma e gradação previstas em lei? A lei que prevê os atos de improbidade administrativa é a Lei 8429 de 1992, que posteriormente teve uma atualização por meio da Lei 14.230 de 1921. Então, essa aqui é a lei que trata sobre
a improbidade administrativa. Vigora no nosso ordenamento jurídico a independência das esferas. Então, caso um servidor ele pratique determinada conduta, ele pode ser punido na esfera penal, ele pode ser punido na esfera civil e ele pode ser punido na esfera administrativa. Então, são esses casos que a gente precisa de entender que são esferas independentes. Se um servidor cometeu um crime, por exemplo, um peculato, artigo 312 lá, peculato apropriação, ele se apropriou de coisas da administração pública. Então ele vai responder na esfera penal por essa infração, pelo crime, né, do 312, pelo peculato. Ele pode responder civilmente pelo improbidade administrativa, e embora o nome fale improbidade administrativa, ela é uma lei civil. O agente é punível na esfera civil. E o agente pode ser punido também na esfera administrativa. Como assim, professor, na esfera administrativa? Na esfera administrativa, possivelmente, vai ser aberta uma sindicância ou um PAD, um processo administrativo disciplinar. Por exemplo, aqui na nossa legislação aqui da Polícia Civil, existe a Lei Complementar 3.400 de 81, que ali ele vem trazendo ali, inclusive, as transgressões disciplinares. Acho que a partir do artigo 192, salvo engano. E aí ela vem falando, se apropriar, praticar improbidade administrativa, qual é a pena? Ele pode ser demitido, ou pode ser demitido a bem do serviço público. Então, independente lá da esfera penal, ele já pode ser demitido aqui da polícia na esfera administrativa. Estou dando o exemplo da polícia, mas se essa pessoa pertencer a um outro órgão público, possivelmente esse órgão ele possui algum órgão correcional, uma espécie de corregedoria para poder aplicar as penalidades administrativas. Tranquilo, pessoal? Então, aqui agora no parágrafo 6º, ele vem e fala o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que os seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Beleza, pessoal. O que quer dizer esse parágrafo 6º? Ele está dizendo aqui, o parágrafo 6º, as pessoas jurídicas de direito público, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Polícia Civil, uma pessoa jurídica ali de direito público, e as de direito privado, prestadoras de serviço público. Vou dar um exemplo aqui, a CETURB, que ela é uma autarquia. Ou vou dar um exemplo aqui de um banco. Vou dar um exemplo da Petrobras, que é uma pessoa jurídica de direito privado, mas que presta serviço público. Eles vão responder pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Ou seja, a gente está falando aqui da chamada responsabilidade civil do Estado. Ou seja, acho que vocês já devem ter visto alguma reportagem em que algum agente público cometeu algum tipo de dano a determinado cidadão, e aí esse cidadão falou que ia processar o Estado. Eu vou processar o Estado pedindo uma indenização. Eu vou dar um exemplo. Um camarada lá foi condenado a 10 anos, e aí ele já deveria ter sido solto. E por algum motivo, ou por dolo, porque o carcereiro lá quis,
ou por culpa, por negligência, ele não foi colocado em liberdade, mesmo havendo um alvará de soltura, e ele ficou preso além do tempo. A gente viu que lá no artigo 5º da Constituição, os presos eles serão indenizados caso eles cumpram pena além do que estava previsto. Então, nesse caso aí, o que houve? Houve um dano. Olha aí, ó. Houve um dano. Um dano que foi provocado por um agente. Algum agente provocou o dano. Ou esse dano foi por dolo, ou esse dano foi por culpa. E aí o que vai acontecer? Nesse caso, há a responsabilidade civil do Estado. O Estado ele vai ter que possivelmente pagar uma indenização para aquele detento que ficou preso além do tempo. Tá, mas o Estado ele paga, mas não foi o agente que vacilou? Sim. E aí, uma vez que o agente ele tenha vacilado, ele tenha incorrido em dolo ou ele tenha incorrido em culpa, o que vai acontecer? Nesse caso, é assegurado o direito de regresso. Ou seja, o Estado pagou 10 mil lá para o preso, agora o Estado vai entrar contra o agente, o causador daquele dano, com uma ação regressiva, para que aquele agente que causou o dano, que o Estado teve que arcar aquela despesa, agora ele pague, ele faça esse ressarcimento ao Estado. Por isso que é chamada aí de uma ação de regresso, uma ação regressiva do Estado contra o agente, mas desde que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Então, rapidamente aqui, eu vou dar uma passadinha aqui bem rápida aqui, de forma bem superficial, para que vocês... Isso aqui é matéria de direito administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Basicamente, pessoal, existem outras, mas eu vou falar principalmente aqui nas duas principais. Eu acredito que vocês já estudaram isso aí em direito administrativo, mas é só para dar um reforço. Então, a gente tem uma teoria chamada de teoria, vou escrever teoria do risco administrativo. E existe uma outra teoria chamada de teoria do risco integral. Bacana, pessoal. Então, essa teoria aqui do risco administrativo, o que ela fala? O que ela fala? O que precisa para que o Estado ele tenha que ressarcir o cidadão ali lesado? Precisa que tenha um fato, geralmente um fato, o nexo causal e um dano. Beleza? Então tem que ter um fato, esse fato tem que ter um nexo com aquele dano. Precisa ser um fato ilícito, professor? Não necessariamente precisa ser um fato ilícito. Só que tem que estar presente o quê? Vou trocar de cor. Tem que estar presente dolo ou culpa por parte do servidor. Dolo é aquele mesmo dolo lá do que a gente estudou no direito penal, consciência e vontade. E culpa, imperícia, imprudência ou negligência. Tranquilo? E aqui eu vou fazer uma observação
Vamos pegar outra cor aqui, um azul. Observação. Aqui vai se admitir as causas excludentes da culpa. Quais são, professor? Essas causas excludentes ali da culpa do Estado. Culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva da vítima. E também caso fortuito ou de força maior. O que isso quer dizer, pessoal? Essa teoria do risco administrativo. Essa aqui é a teoria, é a regra, é a teoria que atualmente é adotada pelo direito administrativo. Então, o que precisa para que o Estado seja responsabilizado civilmente pelos danos causados pelos seus agentes? É necessário que haja um fato, é necessário que haja um dano e que tenha um nexo causal. O que seria esse nexo causal? É aquele elo de ligação, é o lhame de ligação entre o fato e o dano. Então, por exemplo, pessoal, um policial ele está em perseguição. Esse fato é um fato lícito ou é um fato ilícito? É um fato lícito. Vamos colocar que ele está na perseguição de criminosos. Criminosos cometeram um roubo, estão em alta velocidade aí numa moto e os policiais estão com a sirene ligada atrás. Então pouco importa se esse fato que o agente está desempenhando ali, pouco importa se é um fato lícito ou um fato ilícito. No nosso exemplo é um fato lícito. E a gente sabe que pelo Código de Trânsito Brasileiro lá, Lei 9.503 de 97, é possível ali que os policiais, estando com os sinais luminosos e sonoros ativados, eles possam transgredir algumas regras de trânsito. Então, nesse caso ali, ele estava perseguindo os criminosos. É um fato. Vamos colocar que ao avançar um sinal vermelho, essa viatura se choque com um veículo de passeio. Então, o que aconteceu com o veículo de passeio? O veículo foi totalmente danificado. Teve um PT ali no carro do cidadão. Então, o que aconteceu? Teve, então, um fato. Qual foi o fato? O fato foi o policial em perseguição avançar o sinal vermelho, que estava dirigindo a viatura. O que houve? Houve um dano? Sim, houve um dano. Sim, o dano foi a perda total no carro do cidadão. Houve o nexo causal? Sim, aquele carro ele só está amassado porque a viatura avançou o sinal vermelho. É o nexo, a colisão, por meio do avanço do sinal vermelho. Opa, então, nesse caso, o que fala lá a nossa Constituição? Fala o seguinte, ó. Nesse caso, a gente está falando de Polícia Civil, pessoa jurídica de direito público. A PC aqui, ó. Responderão pelos danos que os seus agentes, ó, o motorista da viatura ali, nessa qualidade causarem a terceiro. Então, isso aqui é a regra. É o que a gente narrou até agora. Certo? Beleza. Aí ele fala o seguinte. Nesse caso, já existem decisões dos tribunais superiores. Porque o que acontecia antigamente? Esse senhor que teve o seu carro danificado ali pela colisão da viatura, o que ele fazia?
ele processava o policial e ele processava o Estado. Ele processava os dois. Ele processava tanto o Estado quanto o policial para tentar receber por aquele dano ali que houve no seu carro. E aí os tribunais superiores se debruçaram sobre o tema e atualmente não é mais possível, sob o pretexto do princípio. Deixa eu colocar de roxinho aqui. Sob o pretexto do princípio, vou colocar aqui embaixo, ó, princípio da dupla garantia. Então o que isso quer dizer, pessoal? Pelo princípio da dupla garantia, o cidadão ele vai entrar com uma ação contra o Estado. Nesse caso, no meu exemplo, Polícia Civil, no Estado. Se fosse aqui no Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo. Ele também não vai entrar contra a Polícia Civil. Ele vai entrar ali contra o Estado do Espírito Santo. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Aqui a gente vai estar, de um lado, o cidadão que teve o seu carro danificado versus o Estado. E aí, beleza, vamos colocar aqui que o prejuízo aqui tenha sido, ele vai entrar com uma ação civil, essa ação é uma ação civil, vamos colocar aqui que nesse caso aqui o Estado teve que pagar um carro novo para o cidadão lá, e o carro valia 100 mil. O carro valia aí 100 mil reais. Beleza, o Estado pagou. Aí agora, o que é facultado ao Estado? Vou colocar até em outra cor aqui, ó. Vou colocar de roxinho aqui também. O que é facultado ao Estado? Que ele fala que o Estado responderá pelos danos que os agentes causarem nessa qualidade a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Quem é o responsável no caso do nosso exemplo? Seria o motorista. Então, nesse caso, o que cabe ao Estado? Eu paguei 100 mil lá para sanar os danos causados a esse cidadão, 100 mil. Agora, qual é a primeira coisa que o Estado tem que ver? O Estado tem que ver se o agente incorreu em dolo ou culpa. Esse agente incorreu em dolo ou esse agente incorreu em culpa, se o agente ele quis, por livre e espontânea vontade, furar o sinal vermelho, pouco se importando, não teve uma devida atenção, ou no caso de culpa, ele foi imprudente, por exemplo, o que cabe ao Estado? Cabe entrar com uma ação regressiva contra ali o motorista. Ou seja, eu paguei os 100 mil, agora você vai ter que me ressarcir esses 100 mil. E aí vai dividir em trocentas mil vezes e vai descontar, às vezes podendo até descontar diretamente do salário daquele servidor, desde que, repito, desde que tenha tido dolo ou culpa. Agora eu vou dar um outro exemplo, porque o que eu falei? Que essa teoria do risco administrativo admite as excludentes de culpa. Culpa exclusiva de terceiro ou culpa da vítima. Vamos colocar que o policial ele para ali e aí na hora que o sinal abre, o policial avança. Só que aí o outro cidadão é que fura o sinal vermelho e aí a viatura bate nele. Nesse caso, quem que provocou o acidente? Foi o terceiro. Já que foi o terceiro, a culpa é exclusiva dele. Se a culpa é exclusiva dele, desse terceiro que avançou o sinal, o que vai acontecer? Vai estar afastado o quê? Vai estar afastado esse nexo causal. E nesse caso não há que se falar em indenização. Por isso que existe a teoria do risco administrativo, ela se
difere da teoria do risco integral, que é a próxima que a gente vai ver, em qual sentido a teoria do risco administrativo admite as causas excludentes da culpa. Por quê? Porque se a culpa foi exclusiva do terceiro, ou se a culpa foi exclusiva da vítima, ou se foi um caso fortuito ou força maior, nesse caso a responsabilidade do Estado estará afastada. Tranquilo? Mas isso daí é matéria de direito administrativo, mas eu fiz questão de falar aí com vocês. Por outro lado, a gente tem a teoria do risco integral. E o que diz, professor, essa teoria do risco integral? Essa teoria do risco integral, pessoal, ela independe. Aqui também a gente vai ter, vou colocar aqui, a gente vai ter um fato, a gente vai ter um nexo causal também, e a gente vai ter um dano. E aí, como eu falei, qual é a diferença dessa teoria do risco integral para a teoria ali do risco administrativo? É porque nessa aqui, na teoria do risco integral, não se admite as cláusulas, as causas excludentes da culpa. Não. Por exemplo, e aí em que casos em que a gente fala aqui por isso que a gente fala aqui de responsabilidade objetiva. Em quais casos? Os casos mais comuns são no caso de fatos que causam danos ao meio ambiente, e nucleares. Então o que acontece, pessoal? Vamos colocar aqui que a administração pública, a União, ela abra uma usina, vou botar aqui de outra cor, vou botar que ela abra uma usina de enriquecimento de urânio, mexendo com questões nucleares. Uma usina de urânio, mexendo ali com questões nucleares. Beleza. E aí, o que vai acontecer? Vou dar um exemplo. Por algum desgaste de algum material, algum desgaste de material lá, uma máquina apresentou um problema e por meio desse problema houve um vazamento de material radioativo. E esse material radioativo atingiu uma comunidade que estavam próximo. Ou esse material radioativo atingiu ali um rio que passava próximo, ou afetou uma comunidade que estava próximo àquilo ali. Só que o dano foi causado por quem? Por ninguém. Foi simplesmente por um desgaste de uma máquina que acabou se desgastando e por conta do desgaste houve um vazamento de gás. O que acontece? Vou trocar aqui de cor. Gravem esse exemplo que eu falei. Então houve o quê? Houve um fato, houve o nexo causal e houve um dano. Certo? Qual foi o fato? O vazamento do material radioativo. Houve um dano? Houve, porque são sequelas ali irreparáveis para a saúde. Tá, houve um nexo? Qual foi o nexo? Foi o vazamento que causou esse dano. Beleza, a administração pública vai ter que indenizar. Professor, mas não teve nem dolo nem culpa, igual aqui na teoria do risco administrativo. Não importa.
Aqui, para a teoria do risco integral, independe de dolo. Aqui, ó. Independe de quê? De dolo ou culpa. Por isso que eu falo que não se admite as excludentes da culpa. Aqui, se por exemplo, foi um raio que caiu, seria um caso ali fortuito ou de força maior. Caiu um raio sobre aquela usina, e esse raio que provocou o vazamento, não importa, vai ter que indenizar de qualquer jeito, independente de dolo ou de culpa. Bacana? Guardem esse quadrinho aí no coração, porque vocês acabaram de pegar um en passant geral aqui sobre a questão de responsabilidade civil do Estado, que é o que ele fala aqui, ó, no artigo 6º, artigo 37, parágrafo 6º. E aí a gente deu uma pincelada. Artigo 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, lembrando, mandato com T é o quê? Exercer o poder em detrimento de outrem. Então, eu exerço, quando eu falei mandato eletivo, eu estou exercendo um poder que me foi outorgado por outra pessoa. Exercer o poder em função de. Quando eu falo mandado com D, eu estou falando em ordem. Então, por isso a gente fala em mandado judicial. É uma ordem judicial. Bacana? Então, o que ele está falando aqui? Ao servidor público da administração direta. Ou seja, ele trabalha, um policial civil, um policial militar, trabalha diretamente na administração pública. Ou ele trabalha numa autarquia. Por exemplo, lá no INSS, é uma autarquia federal. Trabalha na autarquia. Ou fundacional, trabalha numa fundação. Geralmente fundação aqui de direito público. No exercício do mandato eletivo, ou seja, ele está cumprindo um mandato eletivo. Ele se candidatou e ele ganhou. O que vai ser aplicado? Aplicam-se as seguintes disposições. Coração para cá, porque isso aqui é muito importante. O que ele fala aqui? Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Ou seja, eu, enquanto policial civil, vamos colocar aí que eu me candidatei para deputado estadual e ganhei a eleição para deputado estadual. O que vai acontecer? Eu devo ficar afastado do meu cargo. Qual cargo? O cargo de agente de polícia e, se Deus quiser, daqui a pouco mais de 2 meses, do cargo de delegado de polícia. Tranquilo. E aí, o que ele fala aqui? Quando ele fala aqui federal, estadual ou distrital, ele está falando aqui de eleições no Distrito Federal. Beleza. E se ele for investido no mandato de prefeito? O que vai acontecer? Eu me candidatei a prefeito. Eu vou ficar afastado do meu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Opa, então eu, Cleudes, me candidatei aí para o cargo de prefeito e ganhei a eleição para o cargo de prefeito. Eu vou ter que ficar afastado do meu cargo. A gente viu que se for mandato federal lá ou estadual, o que vai acontecer? Ou distrital do Distrito Federal, eu tenho que ficar afastado, só afastado do meu cargo. Eu vou ficar com o meu salário lá de deputado federal e etc. Agora, se for no mandato de prefeito, eu vou ficar afastado do cargo também. Só que eu vou poder optar pela remuneração. Opa, que legal, hein, professor? Então eu vou poder optar, se Deus quiser, daqui a 2 meses, pela remuneração de delegado, ou eu vou poder optar pela remuneração de prefeito do município lá em que eu fui eleito. Safo? Inciso 3. E se eu ganhar para vereador, o que vai acontecer se eu, Cleudes, ganhar uma eleição para vereador? Olha, a primeira coisa que eu vou precisar aqui, eu tendo compatibilidade
de horários, ou seja, o meu horário na delegacia é compatível com o horário lá da Câmara. Eu trabalho pela manhã lá na minha delegacia e as sessões lá legislativas municipais ocorrem no período da tarde. Então eu tenho como ir para as duas. Então, tendo compatibilidade de horários, eu vou receber tanto as vantagens do meu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Então, eu tendo compatibilidade de horários, eu vou receber os vencimentos ali, as vantagens do cargo de delegado, mais os vencimentos de vereador. Lembrando que eu só vou receber as duas se houver compatibilidade de horário. Por quê? Ele vem aqui e faz a ressalva. Não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior, que é aquela do prefeito. Eu vou receber um ou outro. Eu opto pelo salário de delegado ou opto pelo salário de vereador. E aí ele vem e fala: em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais. Ou seja, enquanto eu estiver lá exercendo a função de vereador, o tempo que eu estiver lá é como se eu estivesse com o mesmo tempo aqui na polícia. Conta o tempo. O tempo que eu estou lá, se eu ficar 10 anos lá, é como se eu tivesse ficado 10 anos aqui na Polícia Civil. Conta o tempo. Exceto, só não vai contar tempo para quê? Para promoção por merecimento. Então, se na minha instituição eu tiver que, para ser promovido, contar um tempo, esse tempo não vai contar. Vai contar para minha aposentadoria. Mas para promoção, não. Para promoção não conta. Beleza. E aí, pessoal, aqui a gente vai dar por fim aqui essa aula aqui de hoje. A gente viu ali a partir do artigo 37, um artigo importantíssimo, tá? Para a caminhada de vocês. Espero que essa aula ela sirva para abrir os horizontes. É bem possível que caia alguma coisa relacionada a essa temática na prova de domingo, ali a partir do artigo 37. Então, espero que ajude bastante. Eu espero que até o final dessa semana eu consiga terminar todo o conteúdo de direito constitucional. Se eu não for ministrar aulas ao vivo, eu vou ministrar nesse formato. Eu vou gravar e vou postar aí para vocês. Espero que ajude bastante. Contem comigo, os meus contatos estão aqui no final, aqui na barra aqui, bacana. Então, em caso de dúvidas, me mandem mensagens e saibam que eu estou aqui para ajudá-los. Nós vamos juntos até a aprovação. Lembrando que tem uma possibilidade aí de um concurso, um novo concurso para a Polícia Penal, um novo concurso para o IASES. Então, eu também já estou providenciando a apostila bisurada para já deixar mastigada para esses concursos, para que vocês já venham estudando de uma forma aí antecipada, porque vocês não podem deixar sair o edital para começarem a estudar. Vocês têm que estudar a partir de agora, desde antes. Então, alguns alunos meus que aí de um ano atrás estão tendo a grata satisfação aí de passar na Guarda Municipal, de passar na Polícia Penal. Inclusive, aí eu parabenizo os aprovados aí que fizeram o TAF da Polícia Penal aí. Então, fiquei muito feliz mesmo de saber que vocês aí estão conseguindo êxito no TAF. Então, a Andressa, o Lorenzo, o Renan, a Randa, parabéns aí para vocês e tantos outros aí que foram meus alunos e que agora em breve aí estarão ingressando aí na Polícia Penal. E também na Guarda Municipal da Serra. O Framel também fez o TAF aí, passou, parabéns, Framel. E contem comigo aí, sigam aí nas redes sociais, compartilhem esses vídeos e vamos juntos aí até a tão sonhada aprovação. Estou aí com o Boris, mesmo sem estar com o suquinho da confusão. Eu me despeço aí, tenham uma ótima resto de noite aí, bons papiros e vamos para cima. Um abraço, fiquem com Deus.
Música